Meu segundo questionamento, esse sim com relação ao requerimento que fizemos, Vossa Excelência fala bastante sobre a situação precária dos trabalhadores de aplicativos, né? E coloca sobre a necessidade ou sobre a vontade do Ministério de regulamentar essas relações de trabalho, eventualmente até impor a CLT nessas relações, como a Justiça do Trabalho fez recentemente, de tentar impor a CLT para o Uber e para outros iFood e outros aplicativos, tanto de transporte individual como de transporte de alimentos. Pois muito bem, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 75% dos trabalhadores dos aplicativos não querem ter vínculo empregatício, não querem a CLT nas suas relações de trabalho. Portanto, eu pergunto a Vossa Excelência, se o trabalhador que, manifestando a sua vontade, não quer ser obrigado a pagar uma parte do seu salário para o governo, que é o que a CLT obriga, se o trabalhador não quer esse modelo defendido por Vossa Excelência e por setores da Justiça do Trabalho, por que impor goela abaixo do trabalhador uma regulamentação que ele não quer? Essa é a pergunta que eu faço. E outro ponto, Vossa Excelência chegou a afirmar que caso o Uber saia do Brasil, os Correios poderiam substituir a função do Uber. Eu questiono Vossa Excelência e Vossa Excelência detém, né, tem um respaldo de alguma equipe técnica de tecnologia da informação para lhe dar tamanha segurança de que os Correios vão poder desenvolver um aplicativo de transporte nacional a ponto de poder concorrer mundialmente com o Uber e substituí-lo no Brasil, caso a empresa vá embora? Porque a gente está falando aqui, senhor ministro, de milhões de empregos, né? Inclusive muitas pessoas utilizam, né, o Uber como uma fonte alternativa de renda, para complementar a renda do trabalho do dia a dia, como Vossa Excelência utiliza o SESC, por exemplo, para complementar a sua renda de ministro. Então, eu gostaria de questionar se Vossa Excelência reafirma e mantém essa posição de que os Correios poderiam suprir ou substituir o Uber, empregando todos os trabalhadores desse aplicativo. Em relação ao trabalho precário de aplicativos, se nós estamos propondo forçar a CLT ou não, agora tem um debate que é importante, senhores e senhoras, nossos colegas, nobres colegas, atentar. Quando se pergunta para o trabalhador se ele não quer CLT, majoritariamente tem dito que não desejam, gostariam de outro formato de empregos. Mas desde que tenha 13º, férias, fundo de garantia, isto é CLT. Então é importante ter clareza disso. O que os trabalhadores estão desejando? Eles estão desejando o que é a CLT, mas por conta de um debate ideológico colocado historicamente no último período, especialmente pela grande imprensa, se formou uma ideia que o CLT não, quero liberdade. Mas a liberdade é ter 13º, férias, fundo de garantia, adicionais, garantias. Isso, quem pode dar essas garantias, neste momento, é a CLT, o Acordo Coletivo de Trabalho. O que nós propusemos, eu falei várias vezes, a imprensa é testemunha, que diz que nós estaríamos buscando, sim, um processo para regulamentar, para a proteção do trabalho, porque não é justo que nós temos muitos trabalhadores, trabalhadoras, jovens particulares, sujeitos ao trabalho de aplicativos nas grandes cidades, trânsitos estressantes, tendo que trabalhar 14, 16, 17 horas por dia para sobrar alguma coisa para sustentar a sua família. Isso é trabalho quase que análogo à escravidão. É superexploração. Portanto, a regulamentação tem que garantir salário mínimo, jornada, para controlar o excesso de jornada, para não ter excesso de jornada, para ter condições de garantir a previdência, proteção social, porque as pessoas se machucam, se acidentam, ou se adoece e não tem nenhuma proteção hoje, portanto, trazer proteção para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, é disso que se trata. E diz que poderíamos ter, inclusive, um processo que pode ter um mix de alternativas. A empresa e o trabalhador que desejar a CLT pode ter. Se não tem, se a empresa não, o trabalhador não deseja, a empresa não deseja, pode ter outras alternativas que pode, na regulamentação, ter, por exemplo, trabalho autônomo. Mas desde que tenha garantia previdenciária, desde que tenha garantia para não ter essa jornada, para evitar doença, evitar acidente, até para não colocar em risco também quem está contratando o serviço. Então, é esse conjunto de questão que está colocada. Portanto, aqui não tem nenhum absurdo. O que nós estamos falando de um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que seja amigável, que seja acolhedor, que seja decente para o trabalhador.
O que nós precisamos discutir, muitas vezes refletir, as novas tecnologias devem estar a serviço de quem? A serviço de poucos para expropriar, para explorar, para se enriquecer cada vez mais, enquanto o trabalhador trabalha na miséria? Não é? Então, esse é o debate que nós devemos fazer, e creio que o parlamento vai fazer esse debate, porque ele vai chegar aqui. O que nós buscamos fazer, um processo de negociação envolvendo as partes. Não é? E, não, infelizmente, não está dando um acordo, especialmente com o setor de entregadores, porque as empresas elas estão muito vorazes nesse processo de enriquecimento, de apropriação da força desse trabalho, para se enriquecer cada vez mais, e não estão aceitando as reivindicações de trabalhadores, que eu disse, nós vamos fazer um processo tripartite de negociação, e o resultado da negociação nós vamos submeter ao Parlamento brasileiro. Em não tendo acordo, o governo pode, sim, formular uma proposta para submeter ao Parlamento, que é quem vai dar a palavra final. Então, os senhores e senhoras é que vão ter a possibilidade de ajudar a resolver essa situação. Em relação ao Correio, que eu disse o seguinte, a imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Eu falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um, da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem utilizar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, Companhia Limitada, tá certo? É isso o debate que nós colocamos.